1 Samuel capítulo 1. Eu vou ler segundo a minha tradução, tá? Se tiver alguma coisa que... Rebeca, vai acompanhando, tá? Se tiver alguma coisa diferente, não tem problema. Só a tradução, tá? Vamos lá. Houve um homem de Remataim Zofim, região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra se chamava Penina. E a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava a ele porções, desde a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a maga. E assim fazia ele de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás com o coração triste? Não sou-te eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho, homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava e seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, bêbada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso de minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acho na sua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, e seu caminho lhe comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém. No capítulo 18, versículo 18 do capítulo 2. Diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido com uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe trazia uma túnica pequena, de ano em ano, lhe trazia com seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor dê filhos a essa mulher, em lugar do filho que ela devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana,
E ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Amém. Estenda as mãos na minha direção. Fala, Senhor, usa o João. Ele é teu servo e teu filho. Que a tua palavra flua pelos lábios dele. E abençoe cada um de nós. E a ele também. Em nome de Jesus. Queridos, vamos conversar um pouco sobre esse texto. Primeiro, havia um homem de Benjamim, chamado Eucana. E esse homem tinha 2 mulheres, ok? Que ninguém estranhe isso, porque era um costume daquela época. Não havia nenhum problema do homem ter 2, ter 3, ter 4 mulheres. Deus, ele permitia isso na sua lei. E havia até uma visão de justiça social aí. Porquanto mulheres naquele tempo não eram como as mulheres, não viviam como as mulheres vivem hoje. Quem está me escutando? As mulheres não tinham as oportunidades e tudo que tem hoje. Então, quando o marido morria, quando acontecia alguma coisa, a pessoa ficava sem nada. Então era comum o homem ter uma mulher, 2, 3, 4, porque isso, de certa forma, promovia a justiça social. Amém? E isso é previsto por Deus na lei. Naquele momento. Embora toda a Bíblia aponte para um homem e uma mulher. Fala comigo, um homem e uma mulher. Embora a Bíblia aponte para isso, aponte para a monogamia, mas na vontade permissiva de Deus, era permitido que você tivesse mais mulheres. Agora, também pela misericórdia de Deus, esses casamentos eram problemáticos. Amém? Todos esses casamentos com um homem e várias mulheres, a Bíblia mostra que eram casamentos sempre com alguns problemas. Tá? Esse casamento de Eucana com Ana e Penina, era um casamento complicado. Quem está me escutando? Também. Era um casamento complicado. Por que complicado? Porque Penina era uma mulher fértil e tinha muitos filhos. E Ana não conseguia ter filhos. E isso, para a cultura daquele tempo, naquela época, uma mulher que não tinha filhos era uma mulher maldita. Quem está me entendendo? Para a cultura daquele tempo, daquele momento. Hoje em dia pode até ser uma opção uma mulher não ter filhos, ou um casal não ter filhos. Não é? Naquele momento, naquela época, isso era um absurdo. Uma mulher que não tinha filhos era considerada uma mulher amaldiçoada. Amém? Ela ficava em segundo plano mesmo. Ela ficava no quartinho dos fundos da casa. Ela não era chamada para discutir assunto nenhum. Ela, no meio da roda das mulheres, ela era considerada uma mulher de segunda categoria. Quem está me entendendo? Amém. Amém, amados? Então, Penina era uma mulher que tinha filhos e Ana era uma mulher que não tinha. E era um casamento complicado, porque, apesar disso, Eucana amava Ana. Fica claro que ele preferia Ana do que a Penina. E fica claro pelas atitudes dele, quem está me entendendo? Quando ele ia para o templo e se dividia a comida, ele pegava uma porção e dava para os seus filhos, e dava uma porção para sua mulher Penina. Mas quando chegava na hora de Ana, ele dava uma porção dobrada. Ele se esmerava em agradar a Ana, porque ele curtia a Ana. Quem está me entendendo? Diga amém. Curtia a Ana. Ele gostava de Ana, gostava de Penina. Fala comigo, casamento complicado. Casamento com 2 é muito complicado. Gostava de uma, não gostava da outra, mas tinha filhos com uma, não tinha com a outra. Né? E Ana, ela era uma pessoa amarga por causa disso. Era uma pessoa que sofria por causa disso. Eu quero dizer, amados, que
Eucana, por mais que Eucana mostrasse o amor dele por ela, e aí vem uma... Está funcionando? Amém. Melhorou. Por mais que Eucana mostrasse o amor dele, ou procurasse demonstrar o amor dele por Penina, por Ana, Ana era uma mulher incompleta. Para o que ela tinha como sonho, o sonho dela estava pela metade. Quem está me escutando? Amém. Ela tinha um homem que a amava. Ela curtia aquele homem que a amava. Aquele homem gostava dela. Era clara a preferência dele por ela. Mas aquilo não era o suficiente. Havia alguma coisa nela que a envergonhava. Havia alguma coisa nela que ela não conseguia se sentir honrada, ela não conseguia se sentir no lugar dela. E eu quero dizer que isso é alguma coisa que muitas vezes acontece em nossas vidas. Quem está me escutando, diga amém. Amém. Às vezes existe alguma coisa, algum fator que nós precisamos alcançar. Existe uma determinada bênção que nós precisamos alcançar. E quando essa bênção não acontece, a gente se sente mal. Se sente incompleto, parece que as coisas ainda não aconteceram, as coisas não estão dando certo. Quem está me escutando, diga amém. Amém. Engraçado que a experiência que eu tenho como pastor é de chegar para essas pessoas e dizer: meu amado, mas Jesus te ama, você é uma pessoa amada, você é uma pessoa querida. Olha só, você está numa igreja que te ama, não te falta o que comer, o que beber, o que vestir, onde morar, você tem dinheiro no seu bolso, você tem liberdade, você é uma pessoa salva pelo Senhor, e ela diz: pastor, mas está faltando isso, ou aquilo. Existem situações que às vezes fazem falta para nós, e que outra pessoa dificilmente vai entender. Quem concorda com o que eu estou dizendo? Amém. Amém? Outra pessoa às vezes não consegue. Às vezes se você falar, existe coisa que a gente fica até com vergonha de falar. Como é que eu vou falar isso? Que está me faltando isso? Como é que eu vou falar para as pessoas que eu não consigo me realizar como homem? Ou que eu não consigo me realizar como mulher? Porque está me faltando isso ou aquilo. Eu não consigo me realizar como profissional ou como pessoa, porque me falta isso ou aquilo. Quem está me escutando? Amém. Ana, não adiantava Eucana virar para ela e dizer assim: Ana, está aqui 2 porções. Não te sou eu mais do que 10 filhos. Não sou eu para você mais importante do que os filhos. Talvez ela ficasse mais constrangida ainda. Amém? Amém, amados? Amém. Eu não sei se vocês já passaram por essa situação, mas eu já passei por isso. De estar pedindo alguma coisa ao Senhor e que eu já tinha tudo. E que outra pessoa podia olhar para mim e dizer assim: cara, mas o que você está pedindo mais? O que você quer mais? Está aí tua esposa, teus filhos, tua casa, né? Está tudo aí. Aí você está com a tua igreja, mas está faltando. Senhor, aí eu não podia nem dizer isso para ninguém, porque... E até o próprio Senhor diria: João, você me tem, você quer mais o quê? Você tem a mim. Amém? Você quer mais o quê? Isso é uma condição que me constrange, porque quem tem o Senhor não precisa de mais nada. Quem concorda comigo? Amém. Fala para o teu irmão do lado: quem tem o Senhor não precisa de mais nada. Mas durante toda a palavra, nós conhecemos um Deus que não nos dá apenas o que nós precisamos. Ele também está atento ao desejo do nosso coração. Eu acho que essa é a grande realidade. Nós temos um Deus que não se preocupa apenas com as nossas necessidades. Eduardo, tem lugar aqui. Mateus, aqui, tem lugar aqui. No tatame. Tem mais tatame ali. Olha para mim.
Então não é um Deus